Boa tarde. Manzilda Machado, por favor, aqui à frente. Manzilda, tá ouvindo? Por favor. Tudo bem. Boa tarde. Tudo bem? Todo mundo tá animado aí, né? Vai sentar para cá? Bom, eu sou um contador de histórias, né? Isso é bom, eu gosto muito de história, gosto muito de preservar o passado, porque quem não tem passado é meio complicado, né? Eu costumo dizer, quem não tem passado não tem presente. E se não tem presente, dificilmente terá um futuro. E nessa tarde aqui nós vamos tentar mostrar para vocês uma trajetória do pastor Joaquim e de todos aqueles que viveram ao seu lado até chegar aqui no dia de hoje, nessa tarde com você aqui. Tudo tem que ter um começo. E para a gente entender hoje, a gente tem que ir lá no começo para nós entendermos o que está acontecendo hoje. Muitas coisas a gente não entende. Só depois que passa, você olha para trás. Aí você diz, então foi por aquilo, agora eu entendo por que aconteceu aquilo. É a mesma coisa de você na mensagem, dos irmãos aqui, cada um tem uma história. Você volta a fita da sua vida, e você vai acompanhando acontecimentos que aconteceram com você, e você vai ver Deus cruzando o seu caminho em determinados momentos e te guiando para você estar na mensagem, receber a mensagem e estar aqui hoje. A gente vê isso perfeitamente. A gente tem que ter um pouco de identidade própria. A gente tem que ter a identidade, a gente tem que saber, o bom é a gente saber as origens. Não para ofender ninguém, claro, cada um tem a sua história, Deus sabe melhor. Mas eu sou muito detalhista, eu gosto muito desse tipo de coisa. E depois de adulto, eu fiz questão de ir com a minha família, com a minha mãe e meus irmãos, aliás, porque eu não conheci o meu pai, eu perdi meu pai, eu tinha 4 anos de idade, não convivi com ele, não me lembro dele, mas eu honro a memória dele até hoje. Então eu peguei a minha família, eu quis ir lá na minha origem. Nós fomos na fazenda que era do meu pai, fui lá onde que era a casa, e fui no lugar exatamente onde eu nasci, no quarto aonde que minha mãe deu a luz a mim. Então ali é o marco zero da minha vida, ali é a minha origem. Eu saí daqui, é como se eu estivesse aqui nessa cadeira aqui, ó. Aqui é a minha origem, aqui é meu marco zero, foi daqui que eu saí. Então esse vago eu não tenho na minha vida. Eu fui, vi, por 2 vezes, fui lá no mesmo local e sei exatamente onde eu nasci. Ali é minha origem. Dali para cá é uma sequência, é uma história. E às vezes eu penso que o meu pai
aonde era a fazenda do meu pai, um pedaço pequeno, não muito grande, mas já foi a terra mais cara do estado de Goiás, o seu valor. Era a melhor terra, ou é ainda a melhor terra, uma das melhores do estado de Goiás. Hoje ela vale milhões. E às vezes me bate assim, como é que Deus faz as coisas? O meu pai largou essa fazenda, cultura pura, eram 16 alqueires, e trocou por uma outra, a 18 alqueires, um pouco maior, mas pedra pura. Quem é que explica um trem desse? Pedra pura. Não vale nada, só porque era maior. Também fui lá. Existem coisas que meu pai fez que até hoje está lá. Eu tenho um propósito de ir lá na fazenda, tem algo que meu pai fez, está lá. Eu gostaria de comprar aquela peça, é uma peça muito grande, é uma bica d'água, que era do rego d'água. Dessa bica aí eu tenho lembrança de 4 anos. Eu tenho vontade de ir lá e comprar essa bica e trazer para algum lugar, para mim ter algo que o meu pai fez. Eu não conheci meu pai, fui criado sem pai, Deus me deu graça. Então eu penso, já pensou se meu pai tivesse prosperado na vida, fosse um grande fazendeiro? Hoje eu não seria esse Joaquim Rodrigues, talvez eu seria um filho de um grande fazendeiro. Conforme onde que eu fui, está lá o filho daquele senhor, que na época do catolicismo era meu padrinho, está lá, um fazendeirão de 80 e tantos anos, butinudo, lá na roça, no mesmo lugar. Eu falo assim, talvez eu seria esse, se Deus não tivesse um propósito com a minha vida. Então meu pai fez isso, talvez Deus já sabia que teria que acontecer essas coisas, para nós não sermos bem-sucedidos, não sermos ricos, e assim Deus trabalhar e cruzar o nosso caminho, e trazer aqui para essa mensagem, para esse ministério. Conforme eu disse hoje de manhã, vocês conhecem a história do pastor Joaquim. Pastor Joaquim começou sozinho, pregando o evangelho, numa feira, lá na cidade de Taguatinga, no Distrito Federal. E eu, com 12 anos de idade, eu estive nessa feira, todos os dias eu estava nessa feira, enquanto o pastor Joaquim estava pregando nessa feira, na mesma época. Eu não me lembro, porque como criança não me chamou a atenção. Eu não me lembro de ter visto o pastor Joaquim. Eu tinha um tio que morava a 300 metros dessa feira, e eu fui passar umas férias lá com ele, e era a 300 metros, e era na mesma época que o pastor Joaquim pregava na feira. Eu não me lembro de ter visto o pastor Joaquim. Criança, isso não chama atenção. Eu ia lá para comer bolo de arroz, que era feito na forma de lata de sardinha, aquela pequenininha. Os mais antigos sabem o que é isso. Mas eu cruzei o caminho com o pastor Joaquim aos 12 anos de idade, mas eu nunca conhecia o pastor Joaquim. Eu só vim conhecer, os nossos caminhos se cruzarem, em 1969, quando eu entrei no tabernáculo pela primeira vez. Quando terminou aquele culto, a minha experiência foi semelhante à do pastor Jonas, de 1 ano que ele teve antes de mim. O pastor Joaquim chamava alguém para ir na frente, chamava. Eu sabia que era eu, mas eu não fui. O pastor Jonas resistiu, até que o pastor Joaquim apontou o dedo para ele e ele foi à frente. Mas quando terminou aquele culto, a pessoa que me levou lá, eu não tenho vergonha, né, e nem precisava ter,
foi o pastor Febrônio Rodrigues Neto. Nós éramos amigos antes de sermos crentes os dois. Nós estudávamos juntos e eu tinha amizade com ele, ele ia para minha casa para a gente estudar aos domingos e tal, e tal, e tal. Quando terminou aquele culto, ele perguntou: e aí, Joaquim? Eu só lembro de dizer para ele: e aquilo não fui eu que disse. Foi algo, certamente, dentro de mim, a predestinação é que disse: aqui é o meu lugar. Por que que eu disse isso? Isso nunca me saiu da mente a resposta que eu dei para ele. Eu disse: aqui é o meu lugar. E era ou não era? Era o meu lugar. Deus já tinha reservado, já tinha preparado e Deus sabe melhor. Então, como eu tenho a minha história, cada um de nós temos a nossa história. Você vai voltar a fita e vai ver que em algum momento Deus cruzou o seu caminho e veio te encaminhando até você chegar na mensagem ser revelado. E assim são as coisas. E assim é a história desse recanto, que a gente vai tentar mostrar para vocês, mas para vocês entenderem aqui o recanto, nós vamos ter que voltar no começo para vocês entenderem por que que existe recanto hoje. Eu tenho aqui 3 testemunhas: irmão Sebastião Machado, com a sua esposa irmã Zilda, e o irmão Jurandir, que fazem parte dessa trajetória, dessa saga do pastor Joaquim, até nós pararmos aqui nesse lugar. Bem aqui, ó, subir esse barranco ali pela primeira vez aqui no recanto. Então, eu já mostrei aqui o ano passado, me parece, mas tem muitas pessoas que não viram e nem ouviram aquele relato. Hoje eu procurei voltar um pouquinho antes e ser mais completo. Como que Deus foi fazendo as coisas até nós chegarmos aqui. Só que chegou aqui, e aqui nós estamos. Daqui não saiu. Então, aqui era onde que Deus tinha reservado, predestinado, para que tudo acontecesse. Certamente. Porque o pastor Joaquim já teve outras terras além dessa aqui. E ele vendeu, e bateu cabeça, até o dia que nós chegamos aqui. Em março de 1995. Eu, pastor Joaquim, pastor José Alves e o corretor, o sogro do dono disso aqui, que era um juiz federal, o doutor Henrique. Não foi sobrevoado de avião aqui, conforme eu vi no domingo passado. Eu mais o bispo já brincamos hoje, né? Bastante. Nós não sobrevoamos. E o doutor Sidney também não esteve aqui com o pastor Joaquim pela primeira vez. Ele esteve outras vezes após, né? Mas vamos, é o seguinte. Então, a nossa história começa no ano de 1981, quando pela primeira vez o pastor Joaquim comprou um lote, 2 lotes, na margem do Rio Vermelho, que é onde ele se encontra com o Rio Araguaia. É a mesma coisa, Rio Vermelho e Rio Araguaia, na cidade de Aruanã, que fica rio acima aqui, a 90 quilômetros. Então, 1981, o ano que nasceu o meu filho caçula, foi quando o pastor Joaquim comprou esses 2 lotes, e ali ele comprou um barraco, aliás, construiu um barraco. E nesse barraco, os meus filhos, nós passávamos as férias, ia lá sempre, e muitas outras pessoas que daqui a pouco vocês... aliás, nós vamos
detalhar aqui e vocês conhecerão melhor. Lá em Aruanã, o pastor Sebastião Machado, a irmã Zilda, o irmão Jurandir fez parte, pastor José Alves fez parte mais intensamente próximo do pastor Joaquim. Eu tenho vídeos particulares do meu arquivo pessoal meu, que eu nunca tinha mostrado para ninguém. O ano passado eu mostrei um pedacinho e... Foi em 22? Ah, então foi em 2022, não o ano passado. Então tem muita gente. Quantos nunca viram essa história, esse vídeo? Esses vídeos? Bom número. Então, nós vamos começar a ver um vídeo que foi filmado quando algum dia vocês forem lá em Goiânia e visitarem aquele memorial. É uma câmerazinha pequenininha lá, uma câmera chamada Super 8. É uma câmera 8mm, ela está exposta lá no memorial que foi filmada essas imagens. Eu tenho, assim, aproximadamente umas 30 mil fotos. A história dessa obra, eu que aficionado por registrar momentos e fotografar, e essas coisas ficaram em arquivo, então, por isso que conta a história. Aqueles jornais que estão no memorial lá, que criticavam o pastor Joaquim, são jornais que eu guardei por 40 anos sem saber o porquê e para quê. Mas quando foi feito o memorial, eles estão expostos lá. É para contar a história. Porque hoje, Elisa, hoje vocês estão aqui, vocês são os jovens, mas vocês não conhecem a origem. Não conhece o que aconteceu para chegarmos aqui até hoje. Essas meninas que tocam aqui, hoje nós temos bons instrumentos, tem todos os equipamentos que nós precisamos. Mas nem sempre foi assim. Era um cornetazinha velha, né, Machado? Cornetazinha velhas, somzinho mais ou menos estridente, igual esse tem mais ou menos aqui no recanto. Não eram caixas, não eram equipamentos, era tudo muito difícil. Então, aquele memorial lá foi feito para deixar registrado para vocês mais novos que não conhecem, para vocês terem noção da história, um pouquinho da história do ministério a qual vocês pertencem hoje. Quando forem a Goiânia, visite aquele memorial, leia, não é só ver a foto, porque cada foto tem uma história. Então você tem que ler ali o que está escrito ali, para você entender. Então ali é a sua origem. Eu não conheci meu pai, mas eu honro a memória do meu pai até hoje. Vocês não conheceram a história do início desse ministério, mas é bom que vocês conheçam, para que vocês honrem, tenham satisfação, tenham prazer em saber que qualidade de ministério vocês pertencem, estão nele, participando dele. Bom, Joaquim, uma observação. O irmão Brana disse que quando Roosevelt estava lutando pela independência dos Estados Unidos, ele estava lá. E nós podemos dizer, quando o pastor Joaquim Gonçalves estava na feira em Taguatinga, na porta do mercado em Goiânia, nós estávamos lá. Amém, isso é uma grande verdade, amém? Porque Deus já nos via lá. Eu disse hoje de manhã, quando o pastor Joaquim começou sozinho pregando lá, ele pregava para uma multidão. Ele disse que via uma multidão na frente dele. Então ele me via, via você, via cada um de nós em espírito. Nós estávamos lá com ele naquela feira. Porque o Mombrana disse isso, né, pastor Jonas? Que quando o Roosevelt estava, ele estava lá porque ele era um americano. Mas nós estávamos lá porque somos eleitos. Amém?
Assim nós cremos. Então nós vamos mostrar ali, e nós vamos ver um casalzinho, 40 anos, mais jovem, né? Todos enamorados e tal. E Deus pôs eles no formol assim e preservou eles, bem conservados. Amém? Será quem é? Vamos ver? Então, Zé, vamos ver primeiro o vídeo de Aruanã, que mostra o pastor Joaquim ainda jovem, mostra ele andando no rio Araguaia, de canoa, saindo para os seus passeios. 950 pessoas conectadas. Tem 950 conexões nesse momento. Então vocês verão algo que vocês ainda não viram. Então vamos ver esse pequeno vídeo em primeiro lugar. Aí está o pastor Joaquim, esse mais jovem, esse outro irmão, ele ainda é vivo, está na mensagem, irmão Cláudio, que trabalhou muito com o pastor Machado. Aí estão eles, lá está o pastor Machado, estão eles entrando numa canoa, essa canoa ainda existe, e ela está aqui. Aí eles estão saindo, né, numa tarde para fazer alguma coisa que eles gostam, né? Uma coisa que eles gostam. Tá indo lá. Põe um pouquinho da música, Zé, solta se tiver jeito. O áudio. Ali lá vai eles descendo, aí é na cidade de Aruanã, a 90 quilômetros acima. Lá, tá vendo aquela curva lá onde que o rio encontra com o rio Araguaia e se torna um só. Aí nós temos o pastor Joaquim, o Machado mais uma vez, o pastor Sebastião Machado, saindo mais um dia para fazer o que eles mais gostavam na vida e gostam. Passear de canoa, né? Bonito, bom. Como diz o outro, Deus está vendo, né? Esse aí já sou eu, bem jovem, pilotando essa canoa. Ela está aqui, pastor. Essa canoa ainda está aqui até hoje. É a amarela que está lá perto do galinheiro. É, alumar 6 metros, borda alta. Não repare o piloteiro aí não, viu? Esse aí sou eu. O tempo me ajudou muito, foi bom comigo. Isso aí são imagens feitas assim, 6 horas da manhã, subindo o rio, uma calmaria muito bonita. E num desses dias, nós subindo o rio, aí nós encontramos, olha aí quem? Olha lá, pastor Joaquim, pastor Machado, pilotando a canoa, descendo. Eles passaram a noite em oração em algum lugar, não é, Machado? Oraram demais essa noite. E eles estavam retornando e nós subindo para o rio. Olha lá aqui. Olha lá Martemes, Jurandir, forte, jovem. Ele continua forte, jovem. Mas ali ele era bem mais vigoroso, né? Isso na década de 80, 84, por aí. Então já tem 84, 40 anos. Isso há 40 anos atrás. Toda a vida o irmão Jurandir esteve ao lado desse ministério, fazendo esse trabalho. E aí sou eu pegando uma caroninha também, pilotando. Isso fez parte da minha vida. Aí são os meus filhos nadando no rio, eles aprenderam a nadar no rio. São exímios nadadores hoje, porque eles eu fiz a coisa certa com eles. Vocês querem aprender a nadar? É, a mãe. Olha aí, olha aí. Olha o casalzinho aí, pode? O que vocês acham? Hã? O que vocês acham? Aí. Hã? São testemunhas vivas dessa história. E Deus tem dado graça ao Machado. O tupete dele está diminuindo, gente. Eu notei esse ano que o tupete dele está diminuindo. Ali estava o tupete bem mais forte. Aí, para um pouquinho aí. Olha aí,
Isso aí é o barraco que tinha lá em Aruanã. Ali é o pastor José Alves chegando para visitar o pastor Joaquim. Eu tinha chegado mais cedo com o pastor Adil. E aquelas crianças são os meus filhos e os filhos do pastor Adil. Todos crianças, né? Hoje são todos homens casados com filhos. Então, isso tudo é o começo para nós chegarmos até aqui. Vamos prosseguir. Para, Oséias. Você viu aí as 3 irmãs. Uma é uma irmã de São Paulo, a irmã Vanilda, esposa do pastor Adil, e a outra é a irmã Neuza, primeira esposa do pastor Joaquim. Você está vendo que a irmã Vanilda pegou um peixinho ali. E esse peixinho era uma piranha. E eu fui tirar essa piranha do anzol. Dá um close aqui no meu dedo aqui, ó. Dá um close aqui, bem dado. Não, eu sabia que era piranha. Ó. Você está vendo que meu dedo está faltando um pedacinho aqui? Foi nesse dia, essa bendita piranha que comeu um pedaço do meu dedo. Isso tem mais de 40 anos e até hoje não tem a sensibilidade normal, esse cantinho aqui do dedo. Foi essa bendita dessa piranha aí, ó. Meu dedinho é um pouquinho aleijado, ó. Foi essa piranha que comeu um pedaço do meu dedo. Cuidado com piranha, o bicho é terrível. Certo? Certo. Mas o pastor Joaquim sonhava, almejava ter um pedaço de terra próprio. E então, apareceu, Deus fez de uma empresa, o pastor Joaquim ficou com essa empresa, e aí ele trocou essa empresa por um bom pedaço de terra, às margens do rio Araguaia, no município de São Miguel do Araguaia, a 6 quilômetros da ilha do Bananal. E aí, aquela luta de sempre. Tudo para o pastor Joaquim, ele escolhia a estrada mais difícil. Tudo para ele era do lado mais difícil. A gente ficou sem entender isso, mas Deus sabe melhor por que foi assim com ele. Tudo para ele era mais difícil. Então vamos ver a primeira foto, lá dessa fazenda, dessa terra, pedaço de terra, em São Miguel do Araguaia, daqui lá, Machado. Essa aqui tem, dá uns 200 quilômetros, né? Dá mais? Rio abaixo aqui, 250 quilômetros rio abaixo. Era na barranca do rio Araguaia. Deixa ela aí. Olha aí que foto maravilhosa. O nosso pastor, montado num cavalo, ele era um homem simples, da roça. Ele amava isso aí. Lá no fundo tinha um rancho, que foi o máximo que a gente conseguiu fazer lá. Isso aí era difícil. E o doutor Jurandir me deixou uma marca nessa época aí, né, Jura? Você lembra? Jurandir era nosso cozinheiro. E ele fez uma peripécia lá e eu paguei o pato e todo mundo pagou o pato, menos ele. Porque ele sabia da arte que ele tinha feito. Certo? Pode contar, Jura? Não, pode? Vocês querem que conta? Então vou contar agora, Jura? Nós fomos lá para fazer uma cerca, ele era o nosso cozinheiro, não tinha ainda aquele barraco. Aí chegou, pôs assim, no pedaço do pau lá na barranca, tinha um lago bem grande assim, a gente punha 2 pedaços de pau assim, punha a lona e fazia o lugar lá, e ele fez a comida, e quente para dedéu lá, quente para dedéu. E ele fez cabutiá, abóbora cabutiá, certo? E lá, como tudo assim, ele... Quando fez o almoço, estava na sombra, mas ele deixou a vasilha do cabutiá e ela ficou lá, e ela ficou no sol. Tudo bem. Aí fomos para a janta, e o Jurandir serviu o cabutiá. E esse cabutiá, depois ele contou, ele viu
mas ficou com preguiça de fazer outra coisa. Subia aquela bolha assim, assim, plof, plof, plof. Vocês, cozinheiras, sabem o que que significa. Perdeu o cabutiá. E ele estava com preguiça e fez esse cabutiá para nós, serviu na janta. Menos ele que não comeu. Aí vocês imaginem a tragédia que foi aqueles próximos 2 dias. E o pastor Joaquim estava no meio. Você já arrependeu disso, Jura? Você já arrependeu o que você fez com nós, com o pastor Joaquim? Todo mundo estava lá. Diversão, né? Então aí, ó. Ele fez isso com nós. Gente, pense, um cabra no meio do mato, no sol, deitado no capim, de tanta fraqueza. Pastor Joaquim também, né? Então, a coisa foi feia. É uma das peripécias que ele fez. Então, vamos lá, irmão. A segunda foto. Olha aí. Um jovem magro, pastor Joaquim ao fundo, já naquele rancho lá. Foi lá nessa terra, no município de São Miguel do Araguaia. A próxima. Lá está o pastor Joaquim, eu, o irmão Jurandir e mais outra pessoa, às margens do rio Araguaia. Isso aí era a margem do rio Araguaia, isso bem na frente, onde que era a terra. Bom, nós tivemos dias maravilhosos, tal, mas aconteceu algo que o pastor Joaquim não pôde ficar com isso aí. Aí ele vendeu aí. Isso aí foi no ano de 1988 e 89. Estávamos lá em 89, quando nós fomos chamados pelo irmão José Brana ao Rio de Janeiro, para ele instituir a primeira distribuição da mensagem no Brasil. E saímos de lá e fomos direto para o Rio de Janeiro encontrar com o irmão José Brana. Aí está a foto, eu, pastor Joaquim e o irmão José Brana lá no Rio de Janeiro. Certo? Bom, aí o pastor Joaquim vendeu lá. Em 1984, eu sofri uma grave e terrível depressão, que eu não quero para o meu pior inimigo, quem já teve depressão sabe. E, pela direção de Deus, através do pastor Joaquim, eu vim para Aruanã, naquele barraco, eu, a minha família e, mais uma vez, o irmão Jurandir teve uma participação muito especial na minha vida, pois ele deixou tudo para trás e ficou comigo 22 dias lá. Minha família ficou 10 e ele ficou mais 12. E só eu e ele, eu me tratando, e eu, pela misericórdia de Deus, me curei, me restabeleci, que estou aqui até hoje. Graças a Deus, a bondade do irmão Jurandir. E depois dessa depressão, que eu queria morrer, a vida para mim acabou. Quem já teve depressão sabe disso. É como você encostar a cara na parede e pronto, acabou. Você não tem mais para onde ir, acabou. A única coisa que você quer é que Deus te leve. A única coisa. Carro, dinheiro, riqueza, não vale nada. Vale nada. Qualquer coisa desse mundo para você não vale nada. Você, o cristão, não pensa em suicídio, como os que não têm Deus fazem. Mas eu só queria partir, era a única coisa que me restava. Até que o pastor Joaquim me pegou pela mão, me levou a um médico neurologista e ele me medicou corretamente. Imediatamente eu vim para o Aruanã e me recuperei. Por isso é que o Rio Araguaia faz parte da minha vida. A minha vida está no Rio Araguaia também.
Então, eu tomei a consciência, porque eu trabalhava dia e noite, sem parar, nessa obra. Aí eu entendi um pouco, que eu precisava de dar um descanso. Eu precisava de me descansar. E toda a vida eu gostei, junto com os meus filhos, mesmo tendo barraco em Aruanã, eu pegava a canoa e uma barraca com eles e para posar na praia, acampar, levava a barraca para dormir na praia. E assim, a partir de 1984, até hoje, menos no ano de 2021, porque vocês sabem o que aconteceu conosco, no ano de 2021, eu estava na cama, morto praticamente, e Deus preservou a minha vida. E lá naquela cama, uma das coisas que eu pedi a Deus, é que Deus me deixasse voltar de novo no Araguaia. E no ano de 2022, juntamente com meu filho, dando toda a força, nós tivemos e acampamos. Eu não gostava de casa assim. Eu gosto de acampar em rancho, na praia. Mostra a segunda imagem aí. Essa foto é a causa principal de hoje nós termos o recanto. Eu acampava aí, essas aí são as minhas barracas, eu acampava assim, as pessoas deixavam os ranchos, e eu depois, em agosto, ia e acampava, e desde 1984, esse ano vai fazer 39 anos, que eu acampo todos os anos, 2 semanas, no Rio, como um tratamento de saúde. Tem nada a ver de outras coisas, é só para saúde, para me dar um tempo para mim, recompor as energias, para continuar lutando nessa obra. É por isso, então eu acampava assim e continuo acampando até hoje em ranchos assim. Então, volta lá, irmão, volta. 1993, eu estava acampado aí nesse acampamento, acima da cidade de Aruanã, não é aqui, mas acima da cidade de Aruanã, poucos quilômetros acima, e eu estava lá acampado. O pastor Joaquim nunca gostou de acampamento e tal, e tal, e tal. E quando um belo dia, eu ia embora no outro dia, ele chegou de tarde, lá de canoa, do nada ele apareceu lá nesse dia aí, e com alguns irmãos que estavam nesse barraco, ele pegou a canoa e subiu, foi lá, me encontrou, e aí ele viu aquilo lá e ele se interessou por aquilo, coisa que ele nunca tinha feito. Aí ele falou, que dia que você vai embora? Eu falei, eu vou amanhã. Ele falou, rapaz, eu gostei daqui, você deixa isso aqui montado para mim, eu vou voltar em Aruanã, pegar minhas coisas, e vem depois eu desmonto e levo para você em Goiânia. Eu falei, pode ficar. Aí, põe a foto, aí ele ficou nesse rancho. Eu deixei o rancho montado para ele, aí está ele dentro do rancho, e 1993, tem mais uma foto desse aí na sequência? Isso. Então esse é o tipo do rancho que eu estava e que eu gosto de ficar e fico assim há 39 anos. Terminou, eu fui embora, o pastor Joaquim ficou lá, não sei, mais 2 ou 3 dias, recolheu tudo, levou para mim, aí quando ele chegou lá em Goiânia, ele falou assim, é o seguinte, o próximo ano, nós vamos montar o acampamento para nós. Então no próximo ano, ele montou ele mesmo, quer dizer, os irmãos, né, juntou tudo lá, e ele montou o acampamento dele, que durou 6 meses, esse trem ficou lá, montado. Porque ele montou bem antes da temporada. Quando começou o rio a baixar, ele montou. Mostra aí uma imagem, ela está um pouco escura, mas é o que nós temos para mostrar. Então foi isso aí que ele montou, abaixo da cidade de Aruanã. Era um pôr do sol, eu estou ali, está bem escuro, e alguém tirou uma foto minha no pôr do sol nesse rancho. A próxima. Aí está a cozinha,
Essa irmã Divina, ela já partiu para o Senhor, ela morou aqui no Recanto, ela foi caseira com o esposo dela, o irmão Claudio Miro, aqui no Recanto. Mostra outra. Olha lá que maravilha. Esse ano eu peguei tanto peixe, peixe dourada, né? Viu, Vitoriano? Isso aí que é pegar dourada, isso aí nós pegamos não sei quantos, enchemos um freezer só de dourada. Bom, aí passou-se, foi muitos irmãos aí assim também, ia rodízio de irmãos lá nesse ano. Você foi lá, Machado? Machado foi, Jurandir, como sempre, aonde o pastor estava, ele estava junto, né, Jura? Estava lá, junto. Tudo que eu estou mostrando aqui, o Jura participou, o irmão Jurandir participou, e Machado também. Bom, terminou essa temporada de 6 meses lá, desmontou já em setembro, já quase outubro, né? Quando começou as primeiras chuvas. E aí ele me chamou, aí ele falou assim, o próximo ano, isso foi em 94, 93 foi no meu, 94 foi no dele, aí ele me chamou e falou assim, olha, o próximo ano nós vamos procurar uma terra na beira do rio Araguaia, para nós não precisar de ficar montando e desmontando o acampamento. Certo? E, conversando hoje com o pastor José Alves, eu não sei como, não me lembro direito, mas segundo ele, eu tomei conhecimento disso aqui, para vender. E o pastor José Alves tinha achado uma chácara, um pedaço de terra menor do que esse aqui, bem para cima dessa cidade de Aruanã, lá para cima de Britânia, perto de Jussara, onde o pastor Jonas foi o pastor lá. Então, em março de 1995, era cheia, isso aqui tudo estava alagado, o rio Araguaia estava na sua borda aqui, quase transbordando, muito sujo, porque nessa época ele suja, fica igual enxurrada, vermelhinho a cor dele. Nós viemos aqui onde vocês passaram, que hoje é asfalto, era terra, isso aqui tinha toleiro de tudo com o tamanho, mas chegamos aqui. Agora eu pergunto, mês de março, debaixo de chuva, tudo alagado, é época de alguém olhar a fazenda, terra para comprar? É? Vocês que entendem, não é. A maior contradição do mundo. Vim olhar aqui no mês de março, debaixo de água, isso aqui estava alagado. É o seguinte, nós viemos pela estrada, agora a história é correta, viemos pela estrada, chegamos ali naquele mataburro, tem aquele rancho para baixo, que era uma venda, o senhor Murilo, deixamos a caminhonete lá, pegamos um barqueiro que era filho dele e contratamos ele para nos trazer aqui. Aí ele nos trouxe aqui, subimos aqui onde que é essa rampa, na verdade, e não tinha nada aqui. Aquela casinha existia, uma casinha velha, aquela ali da esquina, e aqui, mais ou menos aonde que é essa casa aqui, de folha, era um barraquinho, né? É. Tinha um senhor que cuidava na ausência do dono aqui, ficava nesse barraquinho, mas ele tinha um rancho aqui, o dono tinha um rancho de palha. Isso. Então, a coisa sempre foi difícil para o pastor Joaquim. Aqui onde nós estamos, tem 2,5 metros de aterro. Isso aqui era, ali onde que é a quadra mais ou menos, lá tinha uma cratera lá, um buraco, do tamanho dessa área aqui de culto aqui. Isso aqui não era assim lisinho, não. Aqui tem milhares de caminhão de terra colocado aqui. Eu brinco que o dinheiro que tem de terra aqui, que nós pisamos, daria para comprar uma fazenda cheia de boi Nelore. O que foi gasto aqui. A saga do pastor Joaquim, aquele ímpeto do pastor Joaquim, aquela determinação de ter aquilo do jeito que ele queria. Isso aqui passou 2 anos, caminhões e máquinas para carregadeira,
pondo terra aqui. Essa estrada que vocês entram aqui, que está bonitinha, ontem eu me emocionei chegando aqui, quando você desce do aterro, aquela estrada até aqui, ela está aterrada. Quem fez aquilo por conta própria? Pastor Joaquim Gonçalves. Ali no Mataburro seguia reto para a Barranca do Rio, lá era a balsa. Então todo mundo que vinha atravessar passava. E aquilo tudo ali foi o pastor Joaquim que aterrou com recursos próprios. Beneficiou os outros para ele chegar no recanto. Essa estrada que nós chegamos aqui hoje, que está bem feitinha, não existia. Existia um trieiro. Isso aqui estava tudo inundado quando nós chegamos aqui. Aquilo ali deve ter centenas de caminhão de terra que foi colocado aqui para aterrar, para subir, para que a gente pudesse chegar até aqui. Certo? Então, essa é a história que vocês precisam saber. Hoje vocês estão pisando aqui, em terra aqui, bonito, tal, mas isso aqui era um buraco, isso aqui era um buraco. Isso aqui tem 2,5 metros de aterro. Isso aqui, gente, é incontável. Gente trabalhando aqui dia e noite. Esse barranco aqui, foi feita uma obra aqui, que eles chamaram de obra faraônica. Colocação dessas pedras aqui. Ninguém, em sã consciência, normal, faria o que o pastor Joaquim fez aqui. Ninguém. 300 caminhões de pedras foram colocados aqui. Mas aonde estavam essas pedras? Vocês já viram algum monte de pedra aqui? Aonde estão essas pedras? É igual as pirâmides do Egito. Onde estão aquelas pedras que foram colocadas lá? Essas pedras foram buscadas aqui no Mato Grosso, numa pedreira, cedido, ou comprado por um... o fazendeiro deu para tirar, para fazer pasto, para limpar. A 17 quilômetros aqui para lá. Tinha viagem que o caminhão trazia uma pedra só, de tão grande que ela era, de toneladas. Elas estão aqui. Está aqui na beirada. Por quê? O rio Araguaia é um rio que não tem leito definido. Quem conhece o Rio das Mortes, ele tem leito definido, ele sempre está ali no mesmo lugar. O rio Araguaia não, ele é um rio em formação, pode ter milhões de anos, mas é um rio em formação. Por quê? O que é o rio em formação? É porque ele não tem leito definido. Eu vou mostrar para vocês depois a foto que vocês vão entender. Um ano, o leito do rio está do lado de cá, outro ano o rio está de lado de lá. E se ele não tivesse feito isso aqui, nós não teríamos o recanto. Pena que eu não trouxe uma foto dos primeiros bambus que ele plantou como esse. Quando nós tiramos uma foto, sabe aonde que estavam os bambus? Lá no meio do rio. O rio comeu tudo isso aqui, ele plantou na margem. A margem original do rio era para lá do meio do rio Araguaia, que hoje nós vemos aqui. O rio Araguaia comeu tudo. O leito desse rio já passou por trás aqui, ó. Nós fizemos perfuração do poço artesiano e lá nós encontramos material que é de fundo do rio. Então isso aqui não existiria se não fosse a ousadia, a loucura do pastor Joaquim fazer essa proteção aqui. Já tinha comido tudo. Eu acampo em lugares que tem areia e já tem o mato, que ali já foi o rio, um dia, não muitos anos atrás, já foi um dia. Em 1958, o rio Araguaia não tinha essas praias que hoje nós vemos. Eu conheço pessoa que foi prefeito de Aruanã, um dia conversando com ele, ele falou, não, em 1958 não tinha areia, não tinha praia o rio Araguaia. Mais ou menos tinha um tantinho assim, ó. E hoje, ele já foi navegável, por aqui já passou navios grandes, transportando mantimentos, gados, a vapor. Famoso
Ah, é? Passa para o Oséias lá. Chamava-se Couto Magalhães, o navio famoso que circulava aqui, ó, para cima e para baixo, carregando mantimentos. O vapor dele, o bujão do vapor dele, está em exposição ainda numa praça lá em Aruanã, até hoje. Chamado Couto Magalhães, que foi o nome desse navio. Então, o rio Araguaia, ele muda, todo ano ele muda. Nós subimos aqui o rio Araguaia, nunca ali tinha esse rio Araguaia, nunca era ali. O rio Araguaia era essa curva que faz aqui, quem já andou, fez passeio de canoa aqui, ó. Vocês podem ver que tem uma entrada aqui, mas está seca, foi barrada, né? E nós viemos reto aqui. Ali nunca, quando nós compramos aqui, nunca o rio Araguaia era ali. O rio Araguaia era por aqui, ó, à esquerda, aqui, ó, margeando aqui, ó. Aí abre-se uma fendinha desse tamanho. No outro ano está desse tamanho, no outro ano está daqui lá e daqui a pouco vira o canal do rio. Muda de leito constantemente. Então, irmãos, assim foi a saga até chegarmos aqui. Março de 1995. Não foi... Não, março de 1995, eu e o pastor José Alves, pastor Joaquim e o corretor, o sogro do dono daqui, nós viemos ver aqui. Daqui, nós fomos ver outro pedaço de chão lá em cima que eu falei. Mas quando chegou lá, ó, eu falei com o pastor José Alves há poucas horas, ele me lembrou que eu disse para ele, falei, olha, o pastor Joaquim, nós temos que ficar perto de alguma cidade, porque toda hora o pastor Joaquim tem uma ideia de comprar, buscar coisa. Se nós ficarmos num lugar deserto, vai ser muito difícil para nós. Aí o pastor Joaquim optou por isso aqui. O primeiro pedaço de terra que foi compra aqui foram 18 alqueires. 18 alqueires. E com o tempo passado e tudo, o pastor Joaquim negociou com o dono, porque isso aqui é aquela fazendona que nós vemos aqui, ó. Depois daquela ponte de cimento ali do lado direito, era o proprietário disso aqui. E aí o pastor Joaquim, os primeiros 18, comprou de um que ele tinha cedido, era um juiz. Os outros, ele negociou com o dono dessa fazenda. E, conforme o pastor Jonas disse, negociou um pouco. Quando o agrimensor veio e mediu, do lado de lá ficou um lago muito bonito, que é o Lago da Arueira. Vocês que andam no trenzinho já foram lá e pararam lá. Aí o pastor Joaquim foi e negociou com ele mais um pedaço para que a nossa divisa ficasse do lado de lá do Lago da Arueira. E assim foi feito, então foram completados mais 40 alqueires. Então, a área total do recanto são 58 alqueires, chamado goianos, né, que é diferente do paulista. Alqueirão, chamado, é o dobro do alqueire paulista. Então são 58 alqueires que pertencem aqui. Porém, como diz o pastor Jonas, 100% inutilizado. 100% não serve para nada, a não ser para nós nessa época, para andar nas trilhas aí. Tenho as duas vaquinhas ali. Para essas vaquinhas estarem ali, vocês não têm noção o que foi ter feito. Foi feito um aterro quase da altura dessa tenda para fazer um passo para que essas vaquinhas subsistissem ali. Então, Moisés, projeta a foto aí. A nova foto que o... Aí. Cadê a casinha do Adão ali? Ah, sim, sim. Naquele escuro, à esquerda ali, é aquela casinha lá que está ali. E aí não tem as pedras ainda, era antes das pedras. Você sabe me dizer quem é aquelas? Quem?
Olha lá a casinha, ó. Tá aí lá até hoje. Olha a altura que era o barranco lá. Por isso é que foi colocado as pedras aqui, ó. Senão já tinha ido tudo embora. O irmão Jurandir chegou a tirar toda a telha ou parte da telha? Parte da telha, porque ele pensava que as paredes iam e ele salvaria pelo menos as telhas. Dessa casinha aí da foto. O pastor Joaquim pediu ele para vir ajudar a desmanchar aquela casinha, porque o rio a levaria infalivelmente. Mas não levou, está ali até hoje, né? São os mistérios que a gente não entende. A determinação do pastor Joaquim salvou o recanto. Porque tinha um louco, entre aspas, chamado Joaquim Gonçalves, para fazer uma obra como essa que ninguém em sã consciência faria. Ninguém. Isso não existe. Certo? Eu queria falar um detalhe aqui e Não vai não, que não é aqui não. É lá em Minasul. A história do avião foi lá em Minasul, numa terra que ele comprou lá também. Depois é que viemos parar aqui. Ele teve uma outra terra lá em Minasul também, mas não era, senão vocês não iriam lá. É o ter mais difícil para chegar lá, gente. O pastor Joaquim falou, lá no São Miguel do Araguaia era uma lagoa. Não tinha uma pedra para você jogar de estilingue. Saiu de lá e foi para uma montanha só de pedra. Montanha só de pedra. Mas tudo tinha um propósito. Era Deus trabalhando, cruzando o caminho. Ele tendo as experiências até nós chegarmos aqui. E, então, quando nós chegamos aqui, o irmão William, um bispo, domingo passado, ele falou de uma prainha. Quem ouviu ele falando isso? Da prainha que existia aqui, ó, onde nós estamos aqui, ó, nesse local aqui. Então vamos aqui antigamente. Mostra aí a prainha. Aí, esse aí é esse barranco onde nós estamos aqui, ó. Em 1998. Aí o pastor Joaquim pôs uma placa lá, que era reservado, porque para turista não invadir. E aí, tem uma coisa bem interessante. Em 1998, não foi a primeira temporada oficial. Mostra a segunda foto. E aí, essas fotos, essas pessoas, era a mocidade. Nós vimos para cá, eu vim com a minha esposa e os meus filhos, não só em julho, mas em outras épocas, feriados, e nós começamos o movimento, trazer aquela turma de jovens, amigos deles, e foi aumentando, e foi aumentando. E um bom número dessa turma que estava aqui em 98, está aqui hoje, nesse momento, e eu quero todos eles aqui na frente. Lídia Pimentel, Silvano Pimentel, Noemi, quem mais? Fernanda, Júnior Rodrigues, André Pimentel, Jurandir, não, a Cláudia, bom, ela não está na foto, mas estava aqui, então pode vir a Cláudia Pimentel, vocês podem ficar aqui assim, ó, desse lado aqui, ó. A Cláudia Pimentel estava aqui. A Janaí Pimentel estava aí. Porque o pai estava aqui, né? Jurandir, fica em pé aí, ué, você está aqui na foto. Evandro, cadê o irmão Evandro? Vem cá, irmão Evandro. O irmão Evandro é o ouvinte indês aqui desse recanto.
Ele veio aqui a primeira vez, ele fez parte da primeira comissão. Atenção, comissão. O pai da fé de vocês na comissão é o irmão Evandro. Ele fez parte da primeira comissão em 1999. Que foi a primeira temporada oficial. Antes era só essa turminha aí. Deixa a foto aí. Quem mais está aqui, Júnior? Hã? Sancley. Vem cá, irmão Sancley. Inclusive o Sancley foi, o irmão Sancley foi ele que tirou essa foto dessa turma. Ele foi o fotógrafo. O Fabrício está aqui também? Uai, Naleia, que história que é essa, o Fabrício aqui? Você estava aqui? Estava? Não saiu na foto. Então, Naleia, vem aqui para frente. Fabrício, olha para você ver como que as coisas se encontram. Ah, não, ele está na foto. Ô, irmão Fabrício, desculpa, você está na foto. Analeia, ó para você ver que o recanto aqui é abençoado, gente. Recanto aqui é abençoado. Para quem não sabe, o Fabrício é esposo da irmã Analeia. E os caminhos deles se cruzaram desde o recanto aqui. Quem mais se cruzou aqui? Mas elas estão aqui? Não. Quem que é o nome? Não, acho que não estava não. Eu acho que não. Muzi, está aí? Levanta a mão. Cadê a Muzi? Não, né? Eu acho que não, porque isso aqui é 1998. Eu acho que não. Mas ela... a Meire também é ouvinte indês aqui do recanto. Vem cá, Meire. Antes dessa foto aqui, a Meire já vinha aqui. Vem cá, Meire. Ah, terra adorada. Como que é? Terra prometida aqui. A pátria querida aqui. Já tinha a pátria querida aqui. Hã? Cadê? Eu já chamei não. Ela está aqui, ó. Então, irmãos, para vocês verem, eles fazem parte da história viva do recanto. Conforme nós mostramos, vocês podem projetar aí, eles estavam aqui já fazendo parte de isso aqui antes de nada acontecer, ser nada oficial, nós já estávamos aqui naquele companheirismo com o pastor Joaquim. Então ali, vamos lá, a irmã Cláudia Pimentel, filha do pastor Joaquim, levanta a mão. Opa, pera lá, filho do pastor Jonas Pimentel. Eu estou assim, é porque eu não dormi direito essa noite. A irmã Noemi, ela é filha do saudoso pastor Iraci Pedro Antônio. O irmão Fernando conhece a irmã, que foi dado o aviso pelo rádio. Irmã, o pastor Iraci Pedro Antônio vai aí, a senhora arruma o cavalo para ele ir, né? Chegou lá, tinha 3 cavalos. Um para o Iraci, um para o Pedro e o outro para o Antônio. E é uma pessoa só, é Iraci Pedro Antônio. 3 nomes próprios para uma pessoa. É o pai da Noemi. Saudoso pastor Juraci. O irmão Fernando conhece a irmã. Confirma, irmão Fernando? Ele conhece a irmã que fez isso. O pastor Iraci chegou lá, né, com a mochila nas costas. Tinha 3 cavalos esperando ele. Um para o Iraci, um para o Pedro e outro para o Antônio. E numa das viagens, ele caiu do cavalo. E na mesma viagem, um bando de queixada passou na frente dele. Ele né? mesmo que me contou. Isso. Eles sofreram muita coisa. Está aqui a irmã Fernanda Prieto, que também não precisa falar, né? É a que bota fogo, é a que põe o trem para queimar, tudo certinho. Eu só quero perguntar se vocês é dessa época aqui. Eu acho que... vocês estavam aqui? Eu mudei o nome da irmã Fernanda e da Cláudia, só que eu não posso falar isso em público, porque não vou falar, não adianta insistir. Então o senhor não fala. Ele não vai falar, mas eu posso. Eu sei. Hã? Contou? Eu sei o nome de vocês duas. Como ele chama vocês. De abençoadas, eleitas para o arrebatamento. Não dá para falar não, senão vocês vão ser malhados até enquanto existir recanto aqui. A Lídia Pimentel,
filha do pastor Jonas, a irmã Janaí, esposa do pastor Jonas. E vocês estavam aqui com elas nessa época, em 98? Tinha a prainha, ela lembra da prainha. É a irmã Cea, Gesana e Muzi. Elas são filhos, netas do irmão João Leandro, que foi pastoreado pelo pastor muitos anos, que eu conheci, fui na fazenda deles, né? E são uma bênção. Não tem parentesco com o pastor Jonas, mas é mesmo como filhas do pastor Jonas. Essa família do irmão João Leandro, né, pastor Jonas? Muito bem. Aqui está o irmão Jurandir, levanta a mão. Esse é o Jurandir Elias de Souza, à direita. Irmão, como que é, meu? Silvano. Silvano Pimentel, filho do pastor Jonas. O André. Agora mostra a foto aí, por favor, de novo, gente. A foto. Você está vendo aquele último ali, ó, da esquerda aqui, ó? Não, é a esquerda mesmo. Para quem está olhando, é da esquerda. Está vendo lá um rapazinho bem forte? Hã? Olha lá, ó. Adivinha quem era? Hã? Dá um passo à frente, André. Dá um passo à frente, André. Aí. Vai lá, põe de novo. Olha que gracinha que era o André, gente. Tão fofinho, né? Mas ele não quis a fofura, não, né? Acabou com a fofura. Irmão Joaquim, que se diga de passagem, nessa época o Silvano trabalhava em Água Boa. E ele tinha que levar um trailer da instituição que ele trabalhava para Araguaiana. E ele fez essa viagem à noite, me parece, para que no outro dia ele pudesse estar com a gente aqui no recanto. E em um Fiat que eu possuía, né, eu possuí Fiat quase 40 anos. Nós viemos, eu, a Janaí, a Cláudia, a Lídia e o André, e toda a bagagem nossa dentro de um Fiat. Aí vocês imaginam, né? Já viram carroça de cigano? Era mais ou menos aquilo, né? A tralha toda. Então, o André Pimentel, levanta a mão, aquele fofinho lá da foto, né? O Evandro Couto, que fez parte da primeira comissão, então todo mundo respeita o Evandro Couto, ele é o pai da comissão aqui. Ele tem a camisa até hoje, o uniforme até hoje dessa comissão. Sankley, que foi o autor da foto, de uma das fotos, né? Porque depois outros tiraram com ele junto. Meu filho, Júnior Rodrigues, levanta a mão. Aí, ó. Tá segurando meu netinho, que por acaso chama Joaquim também, né? Aqui está o irmão Fabrício, Félix, a irmã Ana Leia, todo mundo não conhece ninguém, a Meire, que ninguém conhece também. Então essa turma toda estava aqui em julho de 1998, nessa prainha que existia aqui, ó. Isso aqui era areia, era uma praia. E o rio, eu não falei que ele mudou e acabou com a praia e o leito dele foi para lá, um pouco para lá. Então, isso é um rio em formação. Vocês estão felizes de ver esses irmãos aqui hoje, firme na mensagem? Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, vocês são a história viva do recanto. Nós, aliás, somos, né? Nós somos a história viva desse recanto. Bem como o Machado também esteve aqui com o pastor Joaquim. Fica de pé, Machado. Hã? E todos vocês são a nossa continuação. Se chegar um dia, nós não estivermos mais aqui e ainda existir recanto, continue firme a nossa história. Prossiga com a nossa história, certo? Nós escrevemos a nossa história um dia. Hoje vocês estão escrevendo a de vocês. Quem sabe no futuro alguém vai dizer, no ano de 2024 estava lá fulano, a Manuela, né, lá no recanto, a Risa, a Rebeca, a Elisa. Hoje vocês estão escrevendo a história de vocês.
faça da sua história uma bela história. Certo? Ana Paula. Ô, Ana Paula, põe de pé. Ana Paula, a senhora lembra do fofinho ou já era assim? Ela lembra do fofinho, né? É a esposa do irmão André, certo? A irmã Marta, cadê a irmã Marta? Cadê a irmã Marta? Fica de pé. Irmã Marta, cadê a irmã Marta? Teve que sair, né? Está cuidando do neto dos outros. Então, gente, isso parece não ser nada, isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Mas, num futuro, isso vai ter uma importância grande para nós todos, para vocês. Porque um dia, quando estávamos aqui, não pensávamos que hoje seria feito essa história. Ninguém de nós achávamos que hoje estaríamos contando essa história. Que em 98, que em 2024 nós estaríamos contando a história e apresentando todos vocês como testemunhas vivas do início aqui do Recanto. Vocês correram, mas chegaram ainda a tempo. Vieram do Paraná, irmãos. Olha lá, Santa Catarina, lá de Chapecó, para estar hoje aqui conosco. E fazem parte da história, tá vendo? Elas não sabiam o que ia ser feito isso aqui hoje. E assim é com cada passo das nossas vidas. Muitas vezes passos que nós vamos damos, nós não sabemos nem porquê, parece uma contradição, parece algo sem sentido, mas depois, com o passar do tempo, é que nós vamos ver que Deus estava naquilo. Certo? Ah, sim, o que eu queria falar? Quando o pastor Joaquim comprou aqui esse pedaço de terra, não era para temporada, ninguém pensou em temporada, não era para isso aqui. Era só para o Machado, para ele e para alguns amigos, para eles virem orarem aqui. Certo? Não foi. O pastor Joaquim queria construir ali, ó, no lugar do rancho de palha, um cômodo de tábua, de madeira, para eles guardarem as coisas deles e tal. Aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte, pode entrar muito inseto, aranha, cobra, alguma coisa. Vamos fazer de alvenaria, porque aí arruma um quarto, o senhor pode descansar melhor. Aí começamos, naquele ano mesmo de 1995, construir 3 cômodos ali, ó. Era só isso. Era só para eles virem descansarem aqui. Ninguém nunca programou o Recanto. Essa obra, se ela tivesse sido desenhada no papel como se faz uma planta de um prédio, não teria acontecido como aconteceu. Nada do que foi feito no ministério do pastor Joaquim foi previamente programado e arquitetado por homem nenhum. Deus é que foi fazendo tudo. A temporada começou com essa mocidade aqui, ó, eles vindo para cá, como se fosse férias, não tinha intenção de temporada. E em seguida foi aumentando, mais jovens, esse povo alegre. Falou assim, uai, por que né? Em 99 abriu-se, né, irmão Meire? E veio, convidou, era poucas pessoas. Como disse aqui, não era esse tanto de gente. Era pouquinhas pessoas, 50 pessoas. Irmã Marta, eu chamei a senhora, levanta a mão aí, irmã Marta. Gente do céu, estou olhando para aquela irmã lá, falando que é a irmã Marta. É a irmã dela, não é gêmeas, não é? São? Não, mas um é a cara do outro. Levanta a mão aí. Essa é a esposa do irmão Silvano, que também era um fofinho na época. Genro? Ah, mas genro, o senhor disse que não é parente, o senhor mudou o nome deles aqui nessa temporada agora. Mudou ou não mudou? Aí, ó. Melhorou, deu uma melhorada, né? Porque genro era o quê? Agregado. Então, os agregados do pastor Jonas lá, ó, irmão Levi, levanta a mão, é o obreiro lá do pastor Cleomar. Não, mas só por consideração, para agradar um pouquinho. É para agradar um pouquinho, né? Ele é o esposo da irmã Cláudia. E cadê o Zé Augusto? O mais sério do mundo. Olha lá, ó. Vem cá, vem cá. Vem cá.
Vamos ver se vai ter coragem aqui na minha frente agora. Vem cá. Mas já vem daquele jeito. Já vem daquele jeito. Alguém empresta o boné. Para aí. Arruma um boné aí Arruma um boné pra ele aí. Um boné aí. Só vale vir se for daquele jeito. É. Cadê um boné aí pra ele? Ele se dá o luxo de me imitar, né? Não sendo eu, mas ele acha que é eu, viu? Ele tem vontade de ser eu. Então vai, o Joaquim Rodrigues II, careca ele é, igualzinho eu. Parece, então vai. Ele diz que é o Joaquim Rodrigues entrando. Pode um trem desse? Não pode fazer isso. Mas ele faz. É uma bênção, né, o Zé Augusto? Hã? Sim. Sim. Bom, pera lá. Pode. Não, pera lá. Não, pera lá. Vocês estão cansados? Então não. Então, vamos mais a foto aí, irmão Osés. A 13. A 13. Quem sabe quem é aqueles lá? E o outro? Isso foi em 1998, nessa mesma época. Está lá o pastor Joaquim descalço, vocês estão percebendo? E o pastor Jonas Pimentel. O pastor Jonas sabia que hoje ele estaria aqui? Jamais. Jamais nós pensamos, não é, pastor Jonas, uma coisa dessa. Então, como Deus faz as coisas. E o pastor Jonas, sem saber, ajudou o pastor Joaquim a construir muitas das coisas que existem aqui no Recanto. A próxima foto. Essa não, a outra foto. Olha lá, ó. Pastor Jonas fazendo as trilhas, juntamente com o pastor Joaquim. Lá está o Silvano também, né? Irmão Silvano. Então, o pastor Joaquim lá de costas, fazendo essas trilhas aí. Gente, isso. O pastor Joaquim é aquele de boné na mão, à direita, e o pastor Jonas é o que está de costa, de chapéu. Aquele outro quem que é? É o Moadão? Jurandir? É o Jurandir? Acho que é. E o outro que está olhando para a câmera é o irmão Silvano, filho dele. Então, irmão, vocês não sabem quanto sacrifício, noites e dias trabalhados aqui intensamente, fazendo para melhorar e para termos o que nós temos hoje. A próxima foto. Olha lá, olha só. Quem está pescando é o Silvano, ao lado dele a irmã Cláudia, sua irmã, e atrás lá remando é o pastor Jonas. Isso é onde, pastor Jonas? É no lago aqui, nesse lago aqui do fundo aí, ó. É o lago da Capelinha lá, ó. O que foi coberto com vegetação aquática. Isso, é o que foi coberto com vegetação aquática. Isso tudo é história. Quem pensou que algum dia essa foto seria mostrada? E a Cláudia estava preocupada com o Levi. É, né, lá, a cara de preocupação dela, ó. Será onde que está o meu Levi? Bom, agora a última foto é uma foto que expressa realmente a felicidade do pastor Joaquim, a nossa comunhão juntos, nossa amizade. Nós tínhamos uma ligação muito mais do que pai com filho, né? Olha só, que foto mais emblemática. Olha só a satisfação do pastor Joaquim. Isso é ali na beira daquele mesmo lago, lá da Capelinha. Isso aí já foi em 2003. Então, eu tive o privilégio, a honra de viver ao lado do pastor Joaquim. Deus cruzou o meu caminho. Eu poderia ser um fazendeirão butinudão e nunca estar aí, mas Deus sabia e conhece todas as coisas, os nossos caminhos se cruzaram e estamos aqui até hoje, ajudando
ajudando o pastor Jonas a dar prosseguimento no seu sonho, no seu ideal, naquilo que ele queria que o Recanto continuasse. E aqueles que vierem, né, depois de nós, não deixe também o Recanto morrer. Deus está aqui. Deus sabe melhor de tudo. Nós não sabemos, mas Deus sabe melhor todas as coisas. Bom, Joaquim, para ficar bem claro, a maneira que você falou, ficou parecendo que era meu sonho estar aqui no Recanto como estou hoje. Não é isso. Era sonho do pastor Joaquim que o Recanto permanecesse como. E eu me orgulho de poder estar aqui com vocês este ano de 2024 com a mesma empolgação que vocês que estiveram aqui nos anos anteriores e também estão na mesma empolgação hoje. Então isso não significa que é o homem, significa que é Deus em vocês fazendo estas coisas acontecerem. Na verdade, eu particularmente não gostaria de estar no lugar do pastor Joaquim, mas eu recebo isso como uma predestinação da parte de Deus e quero que Deus me dê graça para que eu continue fazendo o que devo fazer para dar prosseguimento nesta obra que vai terminar com o arrebatamento. Amém. Para finalizar, irmãos, aqui nós temos um carro, uma veraneio, que pertenceu ao pastor Joaquim Gonçalves. O pastor Joaquim teve outros carros melhores do que esse, mas esse foi o carro do coração do pastor Joaquim. O pastor Joaquim amou esse veículo. Ele fez centenas e centenas de viagens no Recanto. Eu viajei, o irmão Jurandir dirigiu esse carro inúmeras vezes. E esse carro ficou para os herdeiros do pastor Joaquim. E, num entendimento, a igreja de Goiânia adquiriu esse carro. Ele agora pertence à igreja, a esse ministério. É uma relíquia que vai ficar lá em Goiânia. E nós vamos ter aqui, para relembrar sempre o pastor Joaquim quando chegava com essa veraneia azul aqui nesse Recanto. Ela vai ficar ali, vocês podem tirar fotos se quiserem, mas foi o carro que o pastor Joaquim veio aqui nesse Recanto centenas de vezes. Era o carro que ele mais gostava. É um carro 1993, mas está em perfeito estado de conservação. Nós, a igreja, restaurou esse carro e hoje ele é da igreja, é de vocês, é do Recanto, e ele vai continuar servindo ao pastor Jonas e todos aqueles que o ajudam. Então é uma relíquia que hoje a igreja tem, que pertenceu ao pastor Joaquim e hoje pertence à igreja. Amém? Amém? Bom, irmãos, não sei se eu atendi a expectativa de todos vocês, mas nós temos isso, são poucas coisas, mas é a história do Recanto. É a história do pastor Joaquim até chegar aqui. E todos nós contribuímos, fizemos parte dessa história. Para nós é um privilégio ao pastor Jonas Machado. Irmão Jurandir é um homem que dedicou a vida inteira ao ministério do pastor Joaquim, a servi-lo pessoalmente. Então, orem pelo irmão Jurandir. É uma pessoa especial que o pastor Joaquim tinha um apreço muito grande por ele. Um homem que serviu ao pastor Joaquim pessoalmente, anos e anos, por mais uns 50 anos. Ele serviu ao pastor Joaquim e continua servindo ao pastor Jonas e aqui ao Recanto. Irmão Joaquim, o irmão Jurandir vai até a caminhonete, vai entrar lá e seja filmado e fotografado a entrada. Então, câmeras, vamos lá. Cuidem, irmão Oséias, irmão Davi. Hoje pode parecer que não tem sentido nenhum isso, mas a história é feita de momentos e de fatos
que possa ser irrelevante na hora, mas depois vai ter um grande sentido. O irmão Jurandir não sabia, ele não sabe a gratidão que eu carrego no meu coração por ele ter me ajudado naquele instante da minha vida, quando eu só queria que Deus me levasse. Mas eu restaurei a minha vida e ele esteve ao meu lado, deixou a sua família, e por 22 dias nós ficamos ali descansando, e eu consegui me recuperar a saúde, e graças a Deus. Temos o irmão Jesuíno, que já partiu para a glória, que também serviu, e vários outros, né? Tem o irmão Sebastião Veras, tem o irmão Adão também hoje, que está conosco, que serviu muito ao pastor Joaquim, e enfim, outros, né, que serviram de uma maneira ou de outra. Esse era o barulho dessa caminhonete, gente. Quando chegava aqui, era esse barulho, esse toque. Ela está totalmente reformada e... Está mostrando lá? Isso. Irmão Jura dirigiu centenas de vezes essa veraneio para o pastor Joaquim. Quem dirigia a veraneio era o irmão Jura, e hoje, pela primeira vez, ele está dentro da veraneio, funcionou a veraneio, e deve ter passado um filme pela sua cabeça. Irmão Joaquim, teve uma viagem nossa para Goiânia, e nessa viagem estava um destes irmãos, que é especialistas em recuperação de carros, parte externa, lata, pintura. E o pastor Joaquim foi perguntando para esse irmão se tinha meios para restaurar toda ela. Isso ficou como um desejo dele, e hoje ela está sob os nossos cuidados, e nós queremos preservar, pois ele, como disse o irmão Joaquim, foi o melhor carro que ele encontrou para trazermos, ou trazer nós de Goiânia e devolver nós a Goiânia, não é? Então é isso aí. Então, irmãos, não sei se atendi a expectativa de todos. Gostaram? Amém. Aprenderam?